E já vamos retornar com um pedacinho também, dá tempo, ainda hoje uns 20 minutos, da revisão. E essa revisão de hoje, nós vamos iniciar a explanação desde a nascente, quando nós começamos a falar sobre o ciclo de água. E esse ciclo de água, hoje vai ser só sobre a subterrânea, não, a de superfície, para a gente encerrar lá embaixo, coroando aí com os deltas. Então nós temos as águas, elas nascem geralmente nas partes mais altas, por exemplo, numa montanha, uma cordilheira, e ela vai se avolumando, ela vai aumentando seus volumes. Imagine um corguinho, vai se juntando a um, dois e vários, dando origem ao que nós chamamos nível de drenagem. É bom que você sabe o que é nível de drenagem. É aquela água que vai sendo tangenciada, levada em direção à parte mais baixa, que é a lei da gravidade. Então, quer seja um corguinho, dois, três, vai se avolumando. Eu dei até exemplo, saindo de Lafayette, que vocês lembram. Lá em Lafayette, você tem o que é a região mais conhecida, você tem um rio lá chamado Rio Bananeira. Ele recebe um volume lá no Gagé, recebe um lá no Murtinho, recebe um nas duas pontes, vem de Lobo Leite, recebe um mais embaixo um pouquinho no Jardim Profeta. Vamos adiantar, recebe um lá na praia, que é o Santo Antônio. Olha, o Bananeira já perdeu o nome, já é Paraopeba, não, já é Maranhão. O Santo Antônio menor perdeu o nome, aí desce como Maranhão. Depois o Maranhão deságua no Paraopeba, perde o nome, vai com Paraopeba, atinge o São Francisco, e o São Francisco, depois de uma grande caminhada, que nós chamamos percolar, ele vai atingir o oceano. E leva consigo um volume de água impressionante, e esse volume de água, juntamente com a litologia da região, o Edilson explicou muito bem o que é litologia, gostei mesmo. Ele leva a fragmentação, ou em solução, ou em fragmentação, lembrando que quando dissolve é solução verdadeira, quando fragmentada, soluções coloidais, e esses materiais vão sendo levados para o oceano. Levados para o oceano é que vai formar o delta. Mas antes de chegar ao delta, passa por várias etapas. Etapas, por exemplo, que é aquela sedimentação depois de uma fragmentação, que é o vale em V, depois deposita vale em U, depois vem o rejuvenescimento, tira todo aquele material depositado, vão substituir essa palavra material aí por sedimentos. Esses sedimentos são levados, o rio volta ao seu estado normal, que chama ponto de equilíbrio. Aí inicia-se outra fase e outros rejuvenescimentos vão ocorrer à medida que esses rios vão escoando e fragmentando. Ele vai provocando desgaste, porque as rochas são de durezas diferentes. Aí vai formar os ângulos que nós chamamos gradiente, e que dará origem às cascatas ou cachoeiras. Essas cascatas, elas são responsáveis no pé dessas cascatas para esse depósito em Piemonte. Aí vai mais um pouquinho. Durante o percurso vai formando lá aquelas curvaturas que hoje vocês devem ter sentido no vídeo sobre o que é o meandro, e durante todo esse percurso leva elementos em forma de vegetais ou de animais que vão se depositar até mesmo mais longe um pouquinho da praia, e ali fossilizar, vai transformar em fóssil. Haverá uma substituição dos materiais finamente moídos natural
dentro das células, tanto do vegetal quanto do animal, vai dar origem aos fósseis. A partir daí nós temos um fóssil que nos leva a estudos dos anos anteriores, que são as formações geológicas anteriores. Por exemplo, onde esse peixe viveu, de onde esse peixe veio, que aí faz uma correlação da vegetação da região com o fóssil que está lá no delta. Agora, se tiver corrente marinha, se tiver onda, o delta não vai acontecer. Mas o volume de água, quando ele deságua no mar, ele proporciona uma calmaria tamanha que a água é freada. O oceano é muito maior. Então a água vai freando, esse depósito a água vai descendo, os materiais vão se sedimentando, aí dá origem ao famoso delta, que vai servir lá para estudos geológicos. Voltando lá na cachoeira, o volume de água leva a fragmentos até enormes. Imagine um fragmento do tamanho de uma carteira daquelas da sala de vocês lá, tamanho da mesa que a gente coloca o material na frente, perto do quadro aí. Um fragmento daquele tamanho. Nós chamamos isso aí de matacão. Vocês quem já trabalha nas mineradoras já deve ter ouvido esse termo, matacão. São grandes blocos de rochas e até mesmo de minerais. E esse bloco, ele vai sendo levado pela água. O volume é muito grande, consegue levar arrastando, rolando, até saltando. Olha o salto na cachoeira. Vamos imaginar que esse bloco é de um material, vamos supor, da cor da hematita, cinza, ou de um material vermelho. Pode acontecer um mineral, uma rocha vermelha. Pronto, água limpa. Aí quando esse material vai perdendo as laterais, que são as arestas, ele vai ficando arredondado, esférico, em forma de um elipsoide, e ele toma aquele tombo na cachoeira, mas não quebra. Aí ele vai mais um pouquinho, vamos supor, uns 2 metros. E ali ele acha o volume de água não vai ser suficiente para levá-lo. Ele só caiu ali porque ele teve aquela queda, ou ângulo, ou gradiente, como vocês queiram, aquela queda de água. Aí ele caiu, e ali ele depositou. Imagina ele vermelho ou cinza, da cor da hematita, e você de cima, a água clarinha, transparente, ele vai estar lá no fundo. Ele está parado lá. Então vai dar alguns depósitos, que é o depósito Piemonte, que vai mostrar claramente esse grande bloco parado, depositado ali na água transparente. Imagina você ver um peixinho nadando numa água totalmente limpinha, clarinha. Você consegue ver o peixe. Da mesma forma, você vai ver aquele bloco também até em alta profundidade. Você consegue captar, você consegue ver. Pronto, é só para... Eu falei isso aí para explicar que aquelas covas que a água formou e que esse bloco desceu, nós chamamos marmita. Geologicamente, chama depósitos em caldeirões ou marmita. Não sei se vocês entenderam. O bloco vem pela água, a cachoeira joga esse material embaixo, ele deposita, ali ele vai ficar parado. Aí esse depósito chama-se depósito em marmita ou caldeirões, que é bem próximo ao depósito de Piemonte. Está quase terminando a aula aí, mas dá tempo de eu falar mais um pouquinho sobre as importâncias que os rios oferecem. Não sei se vocês viram o primeiro vídeo, quando mostrou o Mississippi, e eles foram claramente da importância geológica, depois a importância econômica, porque
o abastecimento de grandes populações que moram às margens desses rios é via navegação. O Brasil tem navegações aí em rios até de minério. Tem até minério passa por navios. Imagina lá com esse grande volume de água, como o Rio do Pó, Rio Mississippi e assim por diante. Então tem atividade geológica importante, porque ele vai formar esse delta, atividade econômica, atividade turística, quantos parques que tem às margens desses rios, que traz uma economia para o povo. E, no mais, dá para mostrar claramente a educação ambiental dos povos daquela região. Eu percebi na filmagem, das filmagens, inclusive um tambor descendo pela água. E logo em seguida começasse um trabalho, e esse trabalho foi de recuperar esse rio, que era chamado Rio Morto, igual nós chamamos o Rio Negro. Esse Rio Morto hoje ele foi rejuvenescido e hoje prova-se que os Estados Unidos é um dos países que tem maior educação ambiental quanto a esse tipo de rio. E eles continuam mostrando que a produção de peixes está aumentando lá, porque está com o oxigênio todo equilibrado. Então, todas essas formações dá para perceber a importância desses grandes rios. Curioso também, que vocês precisam saber, eu até anotei aqui, a cidade de Adria, ela fica hoje, depois de 1800 anos, onde ela era porto, hoje ela fica a 22 quilômetros de distância, devido ao afastamento provocado pelo crescimento desse rio famoso aí, que é o rio Pó. E também você tem os deltas, eles poderão ser evitados ou destruídos através de correntes marinhas, através de marés, através de ondas, ou mesmo de abaixamentos ou levantamentos epirogenéticos, que vão causar essas situações aí. O rio Mississippi, que é um dos maiores rios do mundo, ele tem um crescimento anual, o seu delta tem um crescimento anual de 8 quilômetros mar adentro. Agora vocês podem me perguntar, ou pergunta para vocês mesmos, tantos sedimentos, vão esquecer da solução, vão falar só os sedimentos coloidais, que são os fragmentados lá, o material sólido, está só levando para o mar. Vai chegar num ponto que vai levantar a parte de lá, não é? E, consequentemente, a água vai transbordar aqui. Só que não, tem movimentos compensatórios, que esses movimentos que nós chamamos epirogenéticos. De vez em quando há uma retirada desse material e vai levando mais distante. Mas há países aí que já estão abaixo do nível do mar. Por exemplo, a Holanda. A Holanda está abaixo do nível do mar. É preocupante? Claro que é. Por exemplo, se houver o derretimento das geleiras, as cidades como Rio de Janeiro, Guarapari, Jeceaba, que ficam às margens do mar, elas vão perder suas praias. Então, onde é mar vai virar continente. Mas isso é daqui milhares de anos, mas é uma preocupação já das imobiliárias, quanto à valorização desses grandes espaços aí. Eu vou chamar a atenção até do menino que eu vi aqui agora, o Zé Ângelo, está aí hoje? Tá não, né? Ô Zé Ângelo, tá bom? Tá me ouvindo? Depois, se vocês tiverem a oportunidade, dá uma